E aí galera, beleza? Estamos aqui agora com mais um vídeo da série Na Prática. E hoje nós vamos estar apresentando aí para vocês um diagrama funcional de comandos elétricos para que nós possamos fazer algumas leituras e algumas interpretações do nosso diagrama. O meu nome é Victor Vitoriano Pereira e eu faço parte aqui do time de sucesso do cliente da escola Sala de Elétrica. Hoje aqui, como vocês podem estar vendo aqui na minha parte de trás, temos aqui o nosso ambiente de TCC aqui da Sala de Elétrica, que é a atividade final que os alunos aqui vão estar tendo que elaborar algumas funcionalidades, né, algumas ligações aí dos nossos componentes que foi abordado em todo o nosso curso. Hoje o foco é obviamente leitura e interpretação de diagramas. Então eu vou aqui para a minha tela do meu computador e como vocês podem ver aqui eu posso estar navegando aqui em todo o cenário industrial aqui. Vamos abrir aqui o nosso painel, né? Esse aqui é um painel para fazer um comando de uma esteira. Então vamos aqui abrir o nosso painel. O que é importante nós sabermos aqui na hora de fazer uma leitura e interpretação de diagramas elétricos industriais? Tanto para se você estiver fazendo uma manutenção numa máquina, quanto para se você estiver projetando uma máquina. Nós temos dois tipos de diagramas que vocês podem encontrar aí na indústria, né? Que são os diagramas de potência e os diagramas de comando. Todas as máquinas que se prezam, elas devem possuir esses dois diagramas bem descritos, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, o primeiro diagrama que aparece para mim é o diagrama justamente de potência. E por que é importante fazer primeiro o diagrama de potência? Tanto na hora de você montar, quanto na hora de você projetar. É porque, normalmente, os contatos de potência eles estão na parte posterior do seu contator. Então, isso vai possibilitar com que você primeiro conecte os parafusos, né, os terminais que estão mais atrás do componente, e depois os terminais que estão mais à frente. Porque se você começar pelo comando primeiro, você vai ter alguns problemas aí, né? Você vai estar tendo alguns problemas na parte de apertar um parafuso, etc. Então, vamos começar aqui com o diagrama de potência. Então, aqui nós temos disjuntores motor, né? Temos aqui contatores e temos aqui os dois motores. Esse primeiro motor aqui é o nosso motor monofásico. Esse outro motor aqui é o nosso motor trifásico, beleza? E aqui também nós temos um outro componente aqui, uma fontezinha de tensão, para alimentar os componentes 24 volts. Então, como vocês podem ver, nesta linha aqui, nós temos o nosso motor monofásico. Mas os componentes que estão ligados nele são componentes para trifásico, né? É um tripolar. Então o que nós fazemos nesse caso? Todas as fases elas devem passar obrigatoriamente por todos os componentes. Seja ele relé térmico, seja ele contator, seja ele um disjuntor motor. Então perceba que eu pego apenas duas fases aqui, ó, da minha alimentação, né? O L1 e o L3. Faço a entrada deles aqui nos meus dois contatos aqui do meu disjuntor. E obrigatoriamente, perceba, este contato aqui, ó, o 01B1, ele obrigatoriamente deve passar novamente pelo contato aqui que está vazio no meu disjuntor motor. Por que é importante fazer isso? Para que o componente funcione, deve haver circulação de corrente em todos os seus terminais, beleza? Então, fazendo assim, você vai estar colocando dois contatos do seu disjuntor motor em série, ou seja, a corrente que circula em um também vai circular no outro. E se, porventura, tiver alguma sobrecarga ou algum curto-circuito, ligando desse modo, ele vai ser passível de estar detectando sem qualquer tipo de problema. Observe que o mesmo procedimento é feito aqui no meu contator. Para só aqui no contato número 4, que está vindo aqui do meu 01B2 do disjuntor, ele obrigatoriamente deve passar pelo contato que está faltando aqui no meu contator. E assim todos os contatos vão estar com circulação de corrente e o meu motor vai ter a possibilidade de estar sendo ligado. Agora repare que no meu motor aqui da prensa, é um motor trifásico, e esse motor aqui ele está ligado de modo a permitir uma reversão de maneira direta. Por quê? Porque eu inverti alguns contatos aqui. No comando nós vamos ver que vai ter alguns intertravamentos, etc. Entra aqui no meu contator 01D1, 01D2 e 01D3, né? Cada uma das fases que está entrando aqui. No meu contator 3 também entra D1, D2, 01D1, 01D2, 01D3 nessa mesma sequência. Mas observe que na saída
aqui dos meus contadores, elas vão estar invertidas. Por quê? Nesse contador temos ligado aqui o D4, o D5, né, e o D6. Mas neste contador aqui, nós temos ligado o D6, o D5 e o D4. Então, para justamente permitir com que haja uma inversão das fases, né, e que o meu motor ele possa girar aí para os dois sentidos. Então vamos começar aí efetivamente a nossa montagem de fato, né? Eu vou dar uma aproximada aqui no meu componente. Note que os cabos estão anilhados, né, de acordo com o que especifica a norma, para que eu possa encontrá-lo no diagrama. Eu tenho cabos anilhados aqui no meu comando e tenho os terminais propriamente dito dos meus componentes, né? Então como que eu vou ligar um ao outro? Observe que no próprio diagrama de comando os cabos também são anilhados. Eu tenho entrando no terminal 1 do meu disjuntor motor, entrando L1. No terminal 3 eu tenho entrando o 01B1 e no terminal 5 eu tenho entrando o L3. E é justamente essa configuração que eu vou estar fazendo na prática. Então vamos lá. L1 vai no 1, o 01B1 vai no 3 e o L3 vai no 5. Vamos ver se está certo? Aí, certinho, ó. L1, 01B1, L3. Então, eu vou sempre fazendo a minha montagem dessa maneira, né? De cima para baixo. Agora, na parte inferior aqui do meu disjuntor motor, eu tenho 2, 4 e 6. Vou fazer conforme está no diagrama. O que está ligado no 2? 01B1. Então, eu vou lá, 01B1 aqui no 2. O que está ligado no 4? 01B2. Então, eu vou aqui ligar o 01B2. E no terminal 6, 01B3. Então, vamos aqui ligando 01B3. Isso é legal, gente, vocês fazerem essa interpretação correta, porque se o projeto está feito de maneira assertiva, sem nenhum tipo de erro, quando você for fazer na prática exatamente a montagem que está no projeto, você não vai ter problema nenhum de funcionamento, de inversão de fios e assim por diante. E aí, eu vou fazendo isso com todos os meus componentes. É isso aí, pessoal. Então nós fizemos aqui o nosso diagrama de potência sem nenhum tipo de problema e agora nós estamos indo aqui para o nosso diagrama de comandos, tá certo? O que é importante aqui também interpretar no diagrama de comando? Ele é o diagrama que vai ser a inteligência do processo de potência. Então também tem uma importância crucial de serem ligados todos os componentes da maneira correta. E o que é importante saber aqui? Vamos aqui para o diagrama. Você tem os terminais dos componentes, então aqui você tem, por exemplo, o 13 e o 14 do S0, e nele nós temos as tags dos cabos que estão entrando nele. Então, um 24 volts no 13 e o 02B1 no nosso 14. E isso vai acontecer ao longo de todo o nosso diagrama. Sempre vai ter cabos anilhados e terminais de componentes. Cabos anilhados, terminais de componente. Sempre assim, Vitor? Sim, sempre assim. Esse é o método mais fácil para que você não se perca nunca na hora de fazer a interpretação de diagrama elétrico na prática, beleza? Então vamos aqui fazer um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui que o nosso diagrama de potência já está tudo ligado, né? Então aqui nós vamos ligar o nosso diagrama de comando. Perceba que nós temos alguns contatos auxiliares aqui dos nossos contadores, né? Eu vou pegar aqui como exemplo o nosso KM1. Então, o que nós temos aqui no nosso caminhão? Nós temos o 13, 14, 21, 22, 33, 34. Por norma, eu já sei que os finais 3 e 4 são contatos que estão normalmente abertos. E os finais 1 e 2 são os contatos que estão normalmente fechados. Então, eu vou aqui no nosso diagrama de comando, vou pegar um contato aqui de um contador para que nós possamos fazer aqui a ligação. Então vemos aqui, ó, no KM1 existe um contato aberto, é o primeiro conjunto de contatos, porque ele é o 1, né? E o último número eu sei que vai ser um aberto, porque é o 3 e o 4. O que está entrando no 13? O 02C4. O que está entrando no 14? O 02C5. Então são exatamente esses cabos com essas anilhas que eu vou estar colocando. Então vamos lá. 02C4. O 02C4 está aqui, ele vai no 13. Beleza? Vamos aqui no próximo contato aqui do KM1. O 14 está entrando no quê? 02C5. Então vamos lá, 02C5 é esse cabo aqui. Então eu vou conectar ele aqui. Então nós temos um outro contato aqui aberto do KM1, que é o 33 e o 34. O que está entrando no 33, Vitor? 02C4. Então vamos lá, no 33 vai entrar o 02C4. Beleza. O que está entrando no meu contato 34? 02D1. Então vamos lá, 02D1.
D1. Tá no 34 aqui. Perfeito. E o que fica faltando ligar nesse componente são as bobinas, que é o 02C5, que está entrando aqui no A1, e o 0 volts, de fato, entrando aqui no A2. Então vamos lá. No A1, 02C5. Vamos lá. 01C5, certo? 01C5. E no A2, o 0 volts. 0 volts. Então é isso, pessoal. Vocês perceberam que, para que vocês possam ligar na prática tanto a parte de potência quanto a parte de comando, é crucial você saber fazer uma boa interpretação do seu diagrama, anilhas com terminais. E você também sabe que, na hora de você fazer a montagem, fica muito mais rápido, na hora de você precisar montar, de fato, quanto encontrar problemas. Então, se eu preciso encontrar um problema nesse componente aqui, por exemplo, no KM1, eu já sei que eu vou ter que olhar para todos os componentes que estão nessa linha. Eu vou procurar essas anilhas, eu vou procurar esses componentes, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês aí da série Na Prática. E hoje aqui nós aprendemos aí como que você identifica no diagrama e na parte prática os seus componentes para estar fazendo a ligação da maneira correta. Tá bom? Eu vou estar deixando também um material de apoio aqui, que é o nosso guia LEED, com 36 símbolos mais utilizados em diagramas, tanto aqui no vídeo como na descrição do vídeo também, tá bom? Fica aqui um grande abraço de toda a nossa equipe, um abraço do Victor e valeu!